Boa noite, veja agora no JR-TV. Um filhote de urubu chamou a atenção de populares que acionaram o Corpo de Bombeiro ali na Feliciano Lima. Polícia Militar recaptura tia Célia, que retornou ao sistema penitenciário. Com exclusividade, o juiz Dr. Eduardo Buzinari faz um resumo da eleição em Três Rios no último domingo. Amanhã tem Pedro Otávio no Entre Rios Jornal, trazendo em sua coluna o que acontece na nossa sociedade e na sociedade petropolitana. Ana Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal, abre o segundo Festival de Dança de Três Rios hoje. Veja agora. Um filhote de urubu chamou a atenção de moradores na rua Feliciano Lima ontem pela manhã, quando então foi enviado ao local o Corpo de Bombeiro. E eles chegaram lá em uma igreja ali na rua Feliciano Lima, encontrando o filhote do animal. Os bombeiros pegaram o filhote e retornaram com ele ao ninho. Ele ainda estava com penugem já em tom cinza. Quase uma hora depois, populares viram quando a mãe começou a alimentar o filhote, o que quer dizer que ele tem uma possibilidade muito grande de salvar. Agentes do Serviço Reservado do 38º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com a guarnição com os sargentos Jones, Albert, Clayton e Cabo Ebert, lograram êxito em auxiliar o oficial de justiça no cumprimento de um mandado de prisão expedido pela comarca da capital, em desfavor de Maria Célia Ribeiro de Brito, de 57 anos, conhecida aqui em Três Rios como Tia Célia, que comandou o tráfico ali na área do pátio da estação em Três Rios. Ela que já respondeu mais de 5 condenações por tráfico de drogas e extorsão. Tia Célia foi presa quando estava em um quarto numa casa na rua José Vaz, retornando então ao sistema carcerário. Na manhã de hoje, o juiz titular da Vara Criminal e da 40ª Zona Eleitoral fala ao JR-TV, fazendo um resumo do comportamento e o sucesso da eleição municipal, que na opinião popular já conquistou o título de eleição mais tranquila nos últimos anos. Veja agora. Eu acredito que as eleições têm tido um saldo bastante positivo. A população tririense, mais uma vez, deu um grande exemplo de cidadania, compareceu maciçamente às urnas e exerceu seu direito a voto de maneira ordeira, de maneira consciente e equilibrada. Nós temos aqui alguns números. O comparecimento às urnas em Três Rios foi de mais de 50 mil pessoas. Registramos aí um índice de abstenção de pouco mais de 15%. E considerando um colégio eleitoral grande como o nosso, de 60 mil eleitores, nós até que tivemos poucos incidentes. Nós registramos ao final 14 carros apreendidos, que estavam adesivados nas proximidades ou em frente às sessões eleitorais, e 4 pessoas detidas por boca de urna. Nós tivemos aqui ao todo 183 urnas em funcionamento nas nossas sessões eleitorais e nenhuma delas registrou qualquer defeito. Todas funcionaram perfeitamente do início ao fim dos trabalhos eleitorais. Não foi registrado nenhuma urna defeituosa e as urnas de contingência sequer chegaram a ser utilizadas. Outro dado positivo é que a nossa apuração conseguiu cumprir o prazo que foi estipulado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral e nós finalizamos o nosso resultado faltando 10 minutos para as 19 horas. Então, às 18h50 nós já tínhamos 100% de urnas totalizadas, apuradas e transmitidas e resultado divulgado. Então, eu acredito que a eleição foi um sucesso sob o ponto de vista da Justiça Eleitoral e aproveito a oportunidade para fazer um elogio público a todos aqueles que trabalharam no processo eleitoral, aos servidores da Justiça Eleitoral, aos servidores requisitados do Tribunal de Justiça, de outros órgãos públicos, da iniciativa privada, a todas as instituições que cederam seus funcionários, veículos para que o processo, para que a festa da democracia pudesse acontecer da maneira que ocorreu. Agradecer especialmente aos mesários que abriram mão daquele dia de descanso, daquele domingo com a família e vieram ficar à disposição, deixar a sua força de trabalho à disposição da Justiça Eleitoral e mais uma vez a população tririense que compareceu às urnas de maneira ordeira, de maneira organizada, consciente para exercer o seu direito ao voto. Amanhã, quinta-feira, dia 11 de outubro, o prefeito Vinícius Fará dará uma coletiva à imprensa
com início às 8 horas no seu gabinete na prefeitura. É a primeira coletiva depois da eleição que o elegeu com 83% da votação válida em Três Rios. Pedro Otávio, em sua coluna desta quinta-feira, no Entre Rios Jornal, comenta sobre o Festival Nacional de Dança de Três Rios, curso do Sicomércio e Sebrae, exposição do Sesc, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a palestra do Coronel Mário Sérgio Duarte na PAI. No início da tarde de hoje, a bailarina Ana Botafogo me recebeu no hall do Hotel Comendador para uma entrevista. Muito simpática, sorridente, Ana Botafogo contou como começou a gostar do balé e finaliza falando sobre o caminho das pedras para os jovens que querem seguir este caminho profissionalmente. Veja agora. Bem, nós estamos aqui no Hotel Comendador, onde nós improvisamos aqui até uma sala para uma coletiva. E nós tivemos o privilégio de ser o primeiro a entrevistar Ana Botafogo. Ana Botafogo é, vamos dizer assim, o ícone da dança no Brasil. É a primeira bailarina do Teatro Municipal e ela vem a Três Rios para abrir o nosso festival. É o segundo festival de dança de Três Rios. E a gente não tem muita coisa para perguntar porque o tempo é muito curto. Mas vamos começar perguntando a ela o seguinte. Ana, Festival de Joinville você apresentou Isadora. E Três Rios você traz mais uma apresentação. Eu gostaria que você falasse dessas duas coreografias. Aqui resolvi fazer um contraste, exatamente um mostrando a bailarina na ponta, com a sapatilha de ponta, mas é uma coreografia contemporânea na ponta, feita para mim há poucos anos atrás, que é com a música de Beatriz, do Chico Buarque de Holanda. Então é uma linda coreografia do Hélio Bejani, que é o nosso diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, do balé do Teatro Municipal. E depois eu vou fazer Isadora, que aí é exatamente o oposto, que é uma homenagem a Isadora Duncan, que era a precursora da dança moderna. Então ela não queria saber nada da rigidez do balé clássico, nada do cabelo preso, então ela dança de cabelos soltos, descalça, e ela traz exatamente ela sempre quis dançar a vida, dançar da maneira mais livre possível. E foi ela que foi a precursora depois da dança moderna e depois que deu origem a todos esses grupos de dança contemporânea que nós temos hoje. E como é que foi que a Ana descobriu essa parte, vamos dizer assim, esse feeling dela para chegar a ser a primeira do Municipal? Bem, eu fui levada pela minha mãe, que tinha estudado dança na adolescência e que gostava muito, então eu primeiro fui levada pela minha mãe para conhecer o balé. E primeiro era uma brincadeira perto de casa, até que depois, já com 11 anos de idade, eu entrei para uma academia que tinha sido uma primeira bailarina do Municipal, Leda Yuki, e ali eu fiz toda a minha formação. E dali muito empenho, muita vontade de ser bailarina. E é uma vida sacrificante, conforme pelo menos a gente, quando ouve falar de bailarina, sempre é diferente. É um tipo de artista que ele é diferente a vida dele, porque o artista ele tem uma liberdade maior. O bailarino tem que obedecer regime, tem que obedecer ginástica, uma série de coisas. O bailarino tem que ter disciplina a vida toda. A gente diz que a gente aprende a disciplina lá com 10, 11 anos de idade, e essa disciplina vai com a gente pro resto da vida. Bailarino precisa fazer aula diariamente, todo dia, que é não só o nosso treinamento físico, mas também é o nosso aquecimento. Então, mesmo antes de dançar, precisa se fazer uma aula para aquecer a musculatura para a hora que a gente for dançar. Então, assim, é uma vida de escolhas. É claro que tem momentos que são mais sacrificantes, tem momentos que a gente está mais... a gente tem que optar. Muitas vezes a gente deixa de fazer uma série de coisas porque precisa ter a aula, os ensaios. A bailarina vive ensaiando desde quando ela é pequenininha até ela desistir de estar no palco. Mas se ela quer ir para o palco, ela precisa ensaiar, treinar, repetir os movimentos muitas vezes, para que a gente possa parecer que é tudo muito fácil no palco. Agora, Ana, aí a atriz, como é que foi aquele negócio de você chegar e na maior emissora de TV do Brasil, da nossa região, vamos dizer, da América, né? Aqui da América do Sul, e como é que foi chegar e ser atriz? Eu lembro que você falou um dia que achava que não era seu desempenho, mas só que veio um crítico depois e falou que foi uma revelação. Como é que foi você chegar lá?
Olha, foi um convite inusitado do Manuel Carlos, me convidando para fazer essa novela, que para mim foi maravilhoso, porque não só era tudo muito novo para mim, porque a interpretação de balé, como a interpretação de teatro é muito diferente da interpretação de TV, né, quando você tem um close-up super intenso. Mas foi uma experiência maravilhosa, sobretudo porque durante 10 meses eu falei sobre dança, eu falei sobre balé, eu era uma professora de balé, mas falávamos dança de maneira geral dentro daquele centro cultural que era o AMA. Então foi maravilhoso e eu aprendi muito, não só no convívio com os atores, eu estava num núcleo de atores maravilhosos, todos super experientes e que puderam me ajudar muito, mas aprendi muito também em relação a tudo, as filmagens, a câmera, a iluminação, enfim, foi uma grande experiência. Mas as pessoas às vezes me cobram por que eu não faço mais, porque assim, a vida de bailarina consome muito e a TV também consome muito. Naquela época eu precisei tirar 6 meses de licença do Teatro Municipal, porque eu não conseguia servir a 2 senhores que eu precisava dar muitas horas do meu dia. Então diminuí, nunca parei de dançar, fazia menos espetáculos. Eles me permitiam que eu fizesse durante o fim de semana, mas às vezes era muito difícil eu ensaiar durante a semana com a carga de horários de gravações. Mas foi uma experiência maravilhosa, que em breve eu diminuindo um pouco o meu ritmo de bailarina, certamente eu vou poder aceitar novamente. Nós em Três Rios temos várias academias de dança. Não porque eu sou terriense e vou dizer que os nossos bailarinos ganham prêmios fora de nossa cidade nos festivais que participam. Mas é muito importante que você possa falar um pouquinho do caminho das pedras para chegar a Ana Botafogo. Não tem segredo, não tem grandes segredos. O caminho das pedras é disciplina, comprometimento com o que a gente quer fazer, e como a gente trabalha com o físico, a gente precisa dominar esse físico, então fazer exercícios para que ele possa se fortalecer, para que ele possa se alongar. No caso dos bailarinos, a gente precisa de alongamentos, de fortalecimento e de alongamento. Então o caminho das pedras é disciplina, muito exercício, repetição e força de vontade, porque tem dias que a gente está desanimado, ou porque está frio, ou porque chove, ou porque a gente está machucado, mas a gente não pode esmorecer. Luta diária, porque os momentos que a gente está no palco, posso garantir, vale muito a pena. Hoje estou aqui comemorando já 36 anos de carreira. Então, os novatos, os jovens bailarinos, podem saber que o caminho das pedras é esse, sobretudo para chegar a 36 anos de carreira. Então você que está nos assistindo já sabe que o festival é entrada franca, tá? Você não paga para entrar. São 800 cadeiras que tem lá, mas cabe 1.000 pessoas. Lógico, se você chegar depois dos 800, vai ficar em pé. Então, venha para o nosso festival, você que mora em Três Rios, a região, que está nos assistindo, sabe que o festival começa hoje às 19h30, não é isso, Mônica? Às 20 horas, então tem tempo de você se preparar.